Ó, atenção, foi enterrado na tarde de hoje lá em Nova Floresta. Lembra do acidente que eu falei ontem aqui, da família que estava numa moto e foram apanhados por um carro? E aí o bebezinho de 10 meses, infelizmente, morreu, a bebezinha. Olha, que tristeza. Um anjinho, Jesus. A família ainda segue internada, mas os detalhes dessa tragédia, que infelizmente termina com um ponto final na vida desse anjinho de 10 meses, quem vai trazer para a gente ao vivo é o Rafael Gonçalves. Rafa, boa noite. Muito boa noite na medida do possível, Fábio, a você, a todo mundo que nos acompanha. Infelizmente, a notícia da menina, da morte da pequena Yasmin Eloá foi confirmada ontem à noite pelo Hospital de Emergência e Trauma, pouco depois das 8 horas da noite. E ainda há pouco, o adeus definitivo da família, a pequena Eloá, foi feito num momento de muita comoção. A cidade de Nova Floresta parou para esse adeus, que aconteceu lá na unidade da Câmara de Vereadores. Na sessão de hoje, não houve na Câmara de Vereadores para que esse adeus fosse dado pela comunidade à menina Yasmin Eloá. E foi com cartazes e um sentimento de revolta e indignação que a população se reuniu hoje para esse adeus, para esse momento de despedida da pequena Yasmin Eloá. Foi um momento movido por muita emoção, tanto da família como também pela população lá da cidade de Nova Floresta, que compareceu cedo, em peso, na residência, na Câmara de Vereadores, na verdade, para realizar essa despedida. A família está devastada. O pai recebeu alta hoje pela manhã do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, foi informado pela equipe de psicólogos do hospital sobre o que tinha acontecido com a filha. Foi um momento muito delicado para a família. A mãe, que ontem já havia recebido alta do Hospital de Picuí, está completamente devastada pela perda brutal desse que é considerado até então um acidente provocado por esse homem que segue foragido. A Polícia Civil segue em busca do suspeito deste atropelamento que evadiu-se do local, que fugiu do local, o Adailton Gomes da Silva, de 41 anos. O Adailton foi identificado pela Polícia Civil. Ele é o principal suspeito de ter bebido e dirigido o carro que atropelou e matou a menina Yasmin Eloá e deixou ferida a família dela. Hoje, um dia que a polícia também se mobiliza, mais uma vez, para que ele se apresente e para que ele possa colaborar com a investigação. Mas também um dia onde muitas pessoas da cidade de Nova Floresta choraram pela morte da pequena. A gente, inclusive, hoje pela manhã também esteve no hospital, a equipe da repórter Zenaide Ferreira conversou com a médica Noade Andrade, que trouxe o estado de saúde do irmão da Yasmin. O pequeno de 2 anos está em estado estável, internado ainda na UTI do Hospital de Trauma. Vamos conferir o que disse a médica. Esse menininho que está internado aqui na UTI, de 2 anos de idade. Felizmente, essa criança está muito bem. Ela sofreu um politraumatismo e um TCE leve, um traumatismo crânioencefálico leve, de forma que tem um hematoma, mas muito pequeno, não é cirúrgico. A criança já está acordada, respira por ela mesma, já foi ofertado o alimento, aceitou pouquinho, mas está tranquila e a sua evolução clínica é muito satisfatória. A bebezinha, uma menina de 10 meses de idade, acabou não resistindo. Como é que ela chegou aqui até a sua evolução para a óbito? Quando ela chegou aqui já tinha sinais visíveis de que estava em óbito. Contudo, foi feito todos os exames, assim, em questão de tomografia, ainda investimos em reanimação cardiopulmonar, mas sem nenhum sucesso. Fábio, desde ontem à tarde, quando esse acidente aconteceu, quando chegou
né, para a gente a informação de que um carro em alta velocidade tinha atingido a motocicleta onde estava a família da pequena Yasmin Eloá, onde estava a mãe, o pai, o irmão e a pequena. A gente vem, né, nessa parceria com o comunicador da região, o Edson Ferreira, que junto nesse trabalho com a gente de divulgação da informação, nos auxiliou aqui com imagens, né, que a gente trouxe ainda há pouco desse enterro, cercado de muitas homenagens, comoção e tristeza, né, para toda a cidade de Nova Floresta e assim como para todo o estado da Paraíba. A gente faz esse reconhecimento aqui em relação aos apoios dos parceiros da comunicação que a gente encontra, né, para trazer a informação para todo o estado. Agora, Fábio, a gente fica aí, né, nessa expectativa da saída do pequeno, né, do irmão da pequena Yasmin Eloá, o menino de 2 anos que segue internado no hospital de trauma. E além disso, a gente também fica aqui torcendo para que a polícia, em questão de pouco tempo, né, possa também encontrar o responsável por essa calamidade, por essa tragédia brutal que destruiu essa família, para que ele possa responder pelo que cometeu. Que preste muitos esclarecimentos à polícia e que, se for culpado, possa ir para atrás das grades, porque não há como a gente aqui se ocultar ou se isentar dessa indignação. Uma criança perdeu a vida de uma maneira terrível, atropelada por uma pessoa que, na sua suma consciência plena, decidiu beber e dirigir numa via como aquela. É inadmissível. Fábio. Rafael, eu fico imaginando aqui o tamanho da dor da família, perdendo essa pequenininha, essa coisa linda que é essa criança, que infelizmente agora a família não tem mais, 10 meses apenas. O pequeno está internado de 2 anos e graças a Deus evolui bem. Nada que a gente falar aqui vai trazer de volta a vida da pequenininha. Friamente agora, é seguir o inquérito policial, os passos do processo, certo? A imagem que a gente traz para vocês do atropelamento, do momento em que o carro atinge a moto está basicamente no eixo central da pista. Lá no alto da tela você vai ver lá, ó, certo? Quando o carro branco vem e atinge na traseira a moto, certo? Esse cara, ele iria ser indiciado por tentativa de homicídio 4 vezes, certo? Mas agora é uma tentativa, são 3 tentativas de homicídio e 1 homicídio. A gente vai ver agora o que a autoridade policial vai fazer. Por quê? Fábio. Em caso de embriaguez... Oi, Rafa, pode falar. Fábio, a gente aqui durante a entrada ao vivo, né, eu estava conversando nesse exato momento aqui com o delegado Homero Perazzo, da Polícia Civil, que é quem está à frente dessa investigação. Eu perguntei, né, se o responsável por esse ato, né, já era considerado um foragido da justiça. O delegado explica que tecnicamente ele ainda não é considerado, né, mas é um procurado da justiça para que possa dar explicações sobre o que aconteceu. Algo, né, que é dentro dos trâmites legais, entendido pela justiça, que ele tem aí um período de 24 horas, né, que seria aí um flagrante para se apresentar, ou nesse momento a polícia, né, segue aqui aguardando o que a justiça deve deferir sobre esse caso, né, deve trazer para que haja a atuação policial em relação à procura, né, e também a captura do suspeito, que é o Adailton Gomes da Silva. Então, nesse momento, ele ainda não é considerado foragido, mas um procurado para que possa prestar esclarecimentos na justiça em relação ao que aconteceu. Essa informação é delicada, né, nesse momento, porque a polícia ela espera, né, que haja a apresentação espontânea dele, mas até então nem sequer acusado ele pode ser tratado, nem muito menos dito, né, como já uma pessoa imputada a crime, porque ele não está foragido. Esperamos que, vendo nessa convocação da polícia, ele possa se apresentar para dar explicações sobre o que de fato aconteceu
nessa tarde, né, tão triste para a cidade de Nova Floresta. Rafa, agora aí é o trâmite normal, é o processo normal, natural. Ele não é considerado ainda, mas certamente será. Aí é fácil a gente prever o que vai acontecer. Veja, se não há nenhum problema e você se envolve em um acidente e a pessoa morre, tem um inquérito ali de um homicídio. Agora, se ele for comprovado que ele bebeu e dirigiu e atropelou as pessoas, aí a autoridade policial decide se é doloso ou culposo, certo? Agora, tem um outro detalhe que eu queria mostrar. Coloca a imagem mais uma vez. Quando acontece o acidente, certo? Lá no alto da tela você vai ver ele... Eu não sei se ele passa num quebra-mola, Esteniel. Coloca mais uma vez a imagem. Eu não sei se ele pula um quebra-mola e atinge a família. Quando ele pula um quebra-mola, vê lá, ó. Acompanha comigo, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo que o carro rampa? Você tá vendo? Eu acho que ele não vê o quebra-mola e pula e bate na traseira da moto. Na sequência, mostra ele descendo do carro. Agora, pode deixar a imagem seguir. Ó, o carro vai parar perto do poste. Olha lá, ele vai abrir a porta. É o Adailto que vai abrir a porta. Vai fechar a porta do carro. Tá meio desnorteado. Ó, andando devagar. E vai ver o que aconteceu, ó. Tá vendo lá? Tentando abrir a porta do carro. E ele não foi nem lá onde estão as vítimas. Ele está preocupado com o carro dele. Ele está preocupado com o carro dele. O cara acaba de atropelar pai, mãe, 2 crianças, mata uma criança de 10 meses e ele está preocupado, Rafael, com o arranhão do carro dele novo. Esse detalhe que eu queria chamar a atenção. Vê só, ele vai olhar o dano, a avaria no carro dele. E é um carro novo, é um carro moderno, é um carro daqueles caros. Carro de rico. Ó a preocupação dele. Ô, rapaz, arranhei meu carro. Pra ele foi a mesma coisa de ter batido ali, sabe, num saco de manga pra ele. Numa caixa de manga. Ele tá preocupado com o arranhão do carro. E depois sai andando de fininho na calçada, porque começa a chegar gente, agora, lá, ó, e vai embora, não volta nem para olhar o que foi que aconteceu, quem foi que deu fuga a ele, ele passou por cima de uma família, esse cara passou por cima de uma família. Eu vi muita gente comentando hoje, porque também a moto estava errada, tinha 4 pessoas em cima da moto, realmente, estava errado, eu não posso passar pano não. Ok, mas se tivesse uma pessoa na moto, ele tinha atropelado do mesmo jeito. Se o cara tivesse uma pessoa na moto de capacete habilitado, ele teria atropelado do mesmo jeito, certo? O fato é, ele atropelou, matou uma criança de 10 meses e nem se preocupou. A preocupação dele era a avaria do carro, como as imagens estão nos dizendo. Daqui a pouco eu volto com você, Rafael.